Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, louco, que edificou sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade, e não como os escribas. Amém, queridos? Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado a Deus pela leitura da Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração de uma maneira muito especial nessa noite. Obrigado, Deus, pela igreja do Senhor que se reúne nesse lugar. Obrigado por aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem algo novo para cada coração, por isso eu te peço, me usa com graça, ousadia, com autoridade, ó meu Pai, para compartilhar aquilo que está no Teu coração com o Teu povo. Amém e amém. Querido, eu quero falar com você nessa noite sobre a casa construída sobre a rocha. O Sermão da Montanha começa lá em Mateus capítulo 5, mas eu quero começar pelo final, para mostrar a você a importância de que tudo aquilo que você vai construir precisa ser embasado em Cristo e na sua palavra. Quando você pensa em uma construção, em uma casa, e você às vezes olha uma bela casa, nós sabemos que toda bela construção, ela precisa antes ser muito bem preparada. Quanto maior for a construção, melhor precisa ser a base que vai ser feita para que ela consiga suportar o peso que será colocado sobre ela. Deus tem falado muito comigo nesses dias em que nós estamos em reformas na igreja. E quando se fala de construção, nós precisamos entender que o fundamento, as bases, é a parte principal de uma casa. Muitas pessoas pensam que podem fazer uma base mais simples, porque eles não têm planos de futuramente construir talvez um outro andar por cima da casa, não é assim? Quando você vai fazer uma construção, você tem a opção de fazer base para um ou base para dois. E as pessoas, às vezes, elas não têm planos para um futuro e aí fazem uma base mais fraca. Porém, um dia ela resolve crescer. Ela resolve construir um segundo andar na casa e, para a tristeza deles, a casa não suporta. Os pilares não são suficientes para construir mais um andar. O que é que tem que fazer, pastor? Quebra tudo, faz mais pilares, reforça a base, só que isso traz prejuízo, tempo perdido, bagunça e uma série de transtornos. Tudo porque a base não foi bem feita. E é aqui que muita gente erra. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que não acha importante preparar bem a base. Por quê? Porque ninguém vai ver o que está por debaixo do chão. Só que é isso que Jesus traz para nós nessa palavra. Eu quero te desafiar nessa noite a você começar um tempo novo de Deus na sua vida,
a você começar a construir sua vida sobre a rocha. A casa que Jesus está falando aqui não é uma casa de tijolos, de alvenaria, não. Jesus está falando aqui da sua vida, da minha vida. O problema é que às vezes nós entendemos muito mal algumas coisas que a palavra de Deus traz para nós. Às vezes nós pensamos que, e talvez você já pensou nisso quando meditou nesse texto, que essas construções, elas foram levantadas sobre uma rocha que havia ali, ou sobre um terreno arenoso. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Imagina comigo, pensa em uma rocha bem grande, aqui em país que mais tenha pedra e rocha. Imagina você pegar a sua casa, o seu projeto, e edificar ele sobre uma rocha muito alta aqui na cidade. E outra pessoa vem e edifica a sua casa sobre um terreno arenoso. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Se você for ler o mesmo texto, na visão de Lucas, Lucas capítulo 6, versículo 43 ao 49, você vai ver que visualmente as duas casas são iguais. Quem olha não sabe qual casa foi construída sobre areia. Quem olha não sabe qual casa foi construída sobre a rocha. Por quê, pastor? Porque o segredo está debaixo da casa. Presta atenção nisso. Lucas mostra que o construtor daquela casa, ele teve que cavar um buraco até encontrar uma rocha firme, aonde ele podia colocar a base da sua casa. A partir daquele momento que ele cava bem fundo, eu não vou ler o texto, mas leia em casa depois. Ele cava até encontrar, e ele firma então sobre uma rocha o alicerce da sua casa. E aí ele vem e coloca terra para que ninguém veja o que está por baixo. Quando você olha, pensa agora em uma casa construída do lado da outra, você não sabe qual casa foi construída sobre areia, qual casa foi construída sobre a rocha, porque o segredo está debaixo da terra. É isso que Jesus está trazendo para nós. É assim que nós devemos fazer. Construir a nossa vida sobre uma base invisível, que talvez muitas pessoas não vão enxergar, um secreto. Eu digo que na vida de um construtor existia o secreto, na vida de outro não existia. Escuta uma coisa, querido. Quando alguém olha para uma construção, ninguém precisa saber o que tem por debaixo dela. Se você olhar para uma construção e começar a observar, e você encontrar um monte de trincas na construção, ninguém precisa te contar que a base foi mal feita. Você automaticamente vai saber que não prepararam a base para levantar as paredes do jeito que precisava. O nosso problema é que às vezes nós nos preocupamos com a aparência. Eu já vi muita gente, quando vai construir uma casa, ele preocupa com o acabamento da casa, com os móveis, com a fachada, em colocar luminárias, em colocar um jardim bem bonito, mas ele esquece que aquilo que ele está colocando, visível aos olhos das pessoas, só vai durar por muito tempo se a base for bem preparada. Você precisa entender isso. Todo acabamento feito em cima de uma base mal preparada não dura muito. Daqui a pouco os defeitos vão começar a aparecer. O problema é que quando a casa é nova, tudo é lindo, né? Você olha, a pintura é linda, o lustre, está tudo muito bem decorado,
daqui a pouco começa a rachar as paredes, começa a arrancar o reboco, a tinta começa a soltar, começa a dar infiltração. Tudo talvez porque não houve uma preparação antes de construir. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque uma hora a construção que é mal feita, ela vai mostrar os defeitos que existem nela. De início a casa é nova, está tudo muito bem, mas daqui a pouco os problemas começam a acontecer, porque a própria Bíblia diz para as nossas vidas: tudo aquilo que está em oculto, uma hora vai ser descoberto. Então não adianta você querer construir a sua vida em aparência, para mostrar para as pessoas algo que você não é. Daqui a pouco quem você é de verdade vai aparecer. Daqui a pouco as máscaras começam a cair, porque ninguém consegue se esconder por muito tempo atrás de uma mentira. Ninguém. Agora eu te pergunto nessa noite: o que você mais se preocupa? Com a base ou com a aparência da sua vida? Quando começa uma construção, as pessoas logo querem ver a casa pronta, não é verdade? Todo mundo que vai construir uma casa, ele sempre está: não, eu não vejo a hora de acabar essa construção, eu quero ver minha casa, eu quero morar, mudar para ela. Só que eu já sou um pouco contrário. Nós estamos aqui em reforma na igreja, e é claro que eu quero ver a igreja pronta. Mas talvez você até pensou assim: gente, o serviço parece que não está rendendo aqui na igreja. É porque você não tem visto a quantidade de preparação nessas bases aqui que nós temos feito. Tudo para que não tenha problema no futuro. Eu quero ver a construção pronta, mas eu quero vê-la pronta, mas da maneira melhor possível. Porque a aparência bonita, ela não dura muito. Fala para quem está do seu lado assim: tudo passa, meu irmão. Fala para o irmão que está do seu lado: até você já piorou um pouquinho de aparência. Olha bem na cara dele, vê se tem uma ruguinha aparecendo aí. Fala para ele: você não tinha essas rugas até o ano passado. A aparência passa. Só que tem muita gente assim na sua vida. Eles querem chegar à conquista, eles querem subir ao pódio, eles querem alcançar a vitória sem preparar a base. Tem muita gente que chega na igreja, observa um novo convertido, e ele quer ser tudo dentro da igreja. Ele quer batizar, ele quer ser líder, ele quer trabalhar na recepção, ele quer cantar no louvor, ele quer ser obreiro, ele quer ser tudo, porém daqui a pouco ele está desanimado. Era só fogo de palha. Se ele não preparar bem a sua base, ele nunca vai crescer de forma saudável. Então escuta uma coisa, querido: busque crescer sim na vida, em todas as áreas, mas cresça direito. Prepare a sua vida para aquilo que Deus deseja fazer através de você e em você. É melhor você crescer devagar do que depois ter que ficar consertando, remendando as coisas na sua vida. Agora, o principal que eu quero falar com você essa noite é: cresça, mas cresça principalmente no seu relacionamento com Deus. Como é que anda o seu relacionamento com Deus? De janeiro para cá, nós iniciamos já debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de consagração. Será que o seu relacionamento em 2019 ainda é do mesmo jeito do ano passado ou cresceu? Será que melhorou? Cresça, querido, na sua vida de comunhão. Antes de querer levantar paredes, preocupe-se com a base. Se você observar a vida de Jesus, ele sempre foi assim. Jesus, ele ia para os desertos se preparar. Jesus, ele se isolava de todo mundo para orar, para buscar a Deus. Escuta uma coisa: eu acho fantástico a vida de devocional de Jesus.
Se você observar os discípulos, em momento algum, eles pedem para Jesus assim: Jesus, nos ensina como é que a gente opera milagres. Jesus, deixa a gente curar os coxos. Jesus, como é que eu faço para poder operar grandes coisas? Não, sabe o que os discípulos pedem para Jesus? Ensina-nos a orar como o Senhor. Porque é a minha vida no secreto que faz tudo ao meu redor acontecer. Não adianta você querer levantar paredes, você querer viver milagres, você querer viver sonhos, se você não preocupa em firmar sua base na rocha. Não adianta. Todos os grandes homens de Deus na Bíblia preocuparam-se em construir uma boa base. Muita gente pode olhar para você e ver uma ótima aparência, ver uma aparência de cristão maravilhosa, mas só Deus conhece você por dentro. Dentro da igreja você dá a paz do Senhor para todo mundo, você sorri, você dá um abraço e você diz: oh meu amado, não é assim? Você já chamou seu irmão de amado? Fala: oh amado, oh abençoado, que alegria estar aqui com você. A gente faz isso no início do culto. Pega na mão de quem está do seu lado, fala para ele: que bom que você está aqui, que alegria cultuar a Deus com você. Mas você aqui pode ser a aparência de uma coisa que você não é lá fora. E Deus não te abençoa por aquele que você é dentro da igreja, mas por aquele que você é lá fora. Sabe, querido, Apocalipse capítulo 3, a Bíblia fala sobre a igreja de Sardes, e Deus traz uma palavra para aquele povo: olha, vocês têm nome e fama de que vives, mas estão mortos. Imagina Deus olhar para nós nessa noite e trazer uma palavra dessa dizendo: olha, vocês têm uma expressão maravilhosa aqui na cidade. Todo mundo considera essa igreja uma igreja que prega a palavra, uma igreja que vive milagres, uma igreja que aparenta ser uma igreja de Jesus. Mas eu conheço que vocês por dentro estão mortos. Jesus falou isso aqui no Evangelho de Mateus capítulo 23, verso 27, ele condena os escribas e os fariseus e chama eles de sepulcro caiados. Por fora eles tinham uma aparência maravilhosa, mas estavam cheios de ossos podres, fedendo dentro deles. Sabe, querido, a aparência é algo que entristece a Deus. Mateus capítulo 21, a Bíblia fala em um momento em que Jesus estava caminhando e ele viu uma figueira toda verde, cheia de flores, de folhas. Só que quando Jesus foi procurar figos na figueira, não tinha. Sabe o que Jesus fez? Jesus amaldiçoou aquela figueira e nunca mais nasceu fruto daquela árvore, daquele pé. Uma árvore que não produz frutos, ela não está ligada na videira. Se você é cristão e você não tem produzido frutos para Deus, tem alguma coisa errada. Só que mais cedo ou mais tarde, a sua aparência de cristão vai passar e as pessoas que estão ao seu redor vão descobrir quem você é de verdade. Olha para você ver o exemplo de Naamã. Eu já falei isso aqui alguns dias atrás. Naamã era conceituado no governo, Naamã era o general mais bem colocado diante da sociedade, mas para os da intimidade, Naamã era leproso. Ele vestia-se com uma roupa de general, pendurava suas medalhas no corpo, mas quando ele tirava a roupa para se banhar, a lepra estava lá. Então não adianta você querer construir uma bela casa em uma base que não tem condições para sustentá-la. Por isso eu quero te aconselhar a você construir sua vida cavando mais fundo. Pastor, por que muita gente não constrói a vida dele mais profunda em Deus? Primeiro, porque dá trabalho. E tudo que essa geração de hoje não quer é trabalho.
Essa semana eu conversava com os pedreiros que estão trabalhando aqui na igreja. O pai da Mariana é o nosso pedreiro, o Mauro, uma excelente pessoa, que eu tenho um carinho muito grande por ele, e o Gil. Os dois, o Mauro ele tem 60 anos, não é isso, Mariana? O Mauro tem 60 anos de idade e o Gil, o servente dele, tem 61 anos. E eu falo muito com eles, que eu duvido que eles arrumam um servente de pedreiro para trabalhar, ou um pedreiro para trabalhar com tanto carinho como eles trabalham, mesmo na idade que eles estão. Eu falo para eles, não estou chamando ninguém de velho aqui não, tá gente? Me entenda isso. Eu só estou dizendo que você coloca um menino de 18 anos para trabalhar de servente de pedreiro, ele dá uma enxadada e uma mexida no telefone. É assim ou não é? Ele dá uma enxadada, ele mexe a massa, a namorada está ligando, ele fala assim, aí ela tem assim, ó. Essa geração não quer trabalho. E construir uma vida espiritual com Deus dá trabalho. Não existe uma mágica, queridos. Eu quero que o pastor ponha a mão na minha cabeça e eu vou ser abençoado. Quem me dera se eu tivesse esse poder. Eu faria isso aqui por todo mundo. Porém, a vida com Jesus requer trabalho. Você precisa cavar. E cavar, querido, até a rocha aparecer. É você jejuar, é você orar. Depende só de você. Agora, pastor, por que muita gente não constrói sua vida mais fundo? Porque, o segundo motivo, pelo que eu disse, porque ninguém está vendo. E aí as pessoas gostam de gastar o dinheiro delas naquilo que vai surtir elogio, né? Nossa, sua casa ficou tão linda, que piso de porcelanato maravilhoso. Mas daqui a pouco o piso começa a manchar, começa a arrebentar, a subir, a quebrar. Sabe por quê? Porque ele não colocou uma argamassa de qualidade por baixo. Daqui a pouco quem te elogiou tanto vai começar a te criticar. Então pare de viver de aparência. Essa palavra é para muitos de nós que dizemos que somos cristãos, mas para pessoas que têm construído sua vida sobre coisas que mais cedo ou mais tarde vão ruir. Meu querido, em nome de Jesus, construa a sua vida firmada na rocha, em Jesus, na sua palavra. Nós lançamos um desafio aqui no final do ano e no início do ano, no culto da virada. Esse ano é o ano do odre novo. E eu quero falar muito nos próximos cultos a partir de hoje sobre isso. Ano novo, odre novo, ou seja, eu preciso mudar a minha maneira de viver. 2019, eu não posso construir a minha vida baseada, firmada em uma coisa incerta. Chega. Porque tudo que é incerto não passa segurança. Um relacionamento que é incerto, um emprego temporário, você tem lá um contrato de 3 meses e você fica naquilo, será que eles vão me contratar depois? É assim ou não é? Está na hora de você construir a sua vida firmada em Jesus, em uma base que nunca vai permitir que as suas paredes sejam derrubadas. Pare de viver de aparência. Porque se você observar, toda queda, ela acontece porque não havia preparação. Não havia firmeza. E na sua vida também é assim. Quem age fora da palavra de Deus, quem toma decisões sem estar respaldado pela palavra, o resultado só pode ser um, qual? Queda. Daqui a pouco as paredes começam a trincar, daqui a pouco começa a comprometer a sua construção, e aí você vai, mas por quê? Não preparou.
Você precisa entender que a sua vida, ela é uma construção. Eu sou o que eu tenho construído. Escuta uma coisa, eu tenho a esposa que eu construí. A minha esposa tem um marido que ela construiu. O meu casamento está do jeito que está, ou bem ou mal, porque eu e a minha esposa construímos o nosso casamento assim. Então, do que é que eu posso reclamar? Apareceu defeitos na minha vida, foi você quem construiu, sem preocupar em preparar suas bases. É o que eu tenho falado nas últimas semanas, aquilo que eu semeio, eu vou colher. Não adianta você plantar uma coisa e querer colher outra, ou você não plantar e querer colher. Você só colhe aquilo que você planta. Uma casa construída fora do prumo, você pode ter certeza que ela vai ter defeitos. Você chega dentro de uma casa e você olha e fala assim: nossa, que parede torta. Já aconteceu isso com alguém aqui? E aí você olha e fala: meu Deus, está tudo torto. A pergunta que eu te faço é: será que não tem coisas fora do prumo na sua vida também? Será que não existem coisas que precisam ser alinhadas, acertadas, colocadas em ordem, para que então você possa ver uma construção bela como você esperava? Sobre o que você tem construído sua vida? As suas bases estão firmadas na rocha ou firmadas na areia? As suas bases estão firmadas sobre a palavra ou sobre coisas passageiras? Tudo que não é construído sobre a rocha vai cair, é questão de tempo. A primeira chuva forte derruba. O primeiro vento forte leva tudo. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos problemas. Não tem ninguém aqui melhor ou pior do que ninguém. O seu problema não é pior do que o meu. A gente sempre tende a pensar assim, que as nossas lutas são sempre maiores do que as dos outros. E aí você se coloca de coitadinho, né? Que o meu problema, a minha dor. Todo mundo passa problema, todo mundo tem luta, todo mundo tem tentação. Pastor, por que uns caem e outros não? Ninguém é melhor do que ninguém, só que uns preocupam mais com a sua base do que os outros. Algumas pessoas crescem na vida, mas crescem firmadas em Cristo, não na sua inteligência. Elas crescem baseadas na palavra de Deus, não aquilo que ela acha que é bom para ela. Deixa eu te dizer uma coisa: quando as lutas vêm, essas pessoas permanecem. E aí você olha para o fulano e fala assim: eu não sei como é que ele está aguentando passar por tudo aquilo e ainda continuar com a cabeça erguida. Vai olhar para a base que ele construiu antes. Querido, nós vivemos o tempo da geração mais fraca na sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque a geração de hoje não ora. A geração de hoje não lê Bíblia. A geração de hoje não se consagra como os cristãos faziam no passado. A gente marcava reunião de oração, parecia culto. Lotava de gente para orar. Carnaval, a gente passava dentro da igreja, buscando a Deus, consagrando nossa vida a Deus. Agora, quem não tem a sua base firmada na rocha, qualquer probleminha tira ele da igreja. Qualquer coisa abala a fé dessa pessoa. Qualquer coisa leva ele a cair nas tentações. Então entenda uma coisa: a sua vida é resultado do terreno em que ela foi construída. Se está aparecendo trinca demais na sua casa, na sua vida,
Se está aparecendo um problema, defeito demais, dá uma olhadinha na base. Eu falo que tem gente que não aguenta um vento. Vem um probleminha, ele já fala assim: ah, eu quero morrer. Não aguento mais essa vida. Aí ele faz igual o Didi, né? Me mata, me mata. Ah, eu não quero saber de Deus. Deus não me ama, pastor. Deus não responde minhas orações. O problema não é que Deus não te ama, é que Ele vela pela palavra dEle. Escuta aqui, você precisa entender isso. A bênção de Deus, ela me alcança não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu obedeço. Porque nem sempre o que você faz é obediência aos olhos de Deus. Escuta uma coisa, Deus, Ele não muda a postura dEle por causa da nossa postura, não. Às vezes as pessoas interpretam mal isso aqui, presta atenção. A gente às vezes sempre diz assim: ah, Deus, Ele reage às minhas atitudes. Eu já falei isso e eu continuo sustentando isso. Mas você precisa entender bem o que é que nós queremos dizer com isso. A gente pensa que se a gente obedecer a Deus, Deus vai ter uma postura com a gente. Se eu desobedecer, Deus, Ele vai ter outra postura. Escuta uma coisa, você precisa sair daqui hoje entendendo isso. Não tem nada a ver com a postura de Deus, tem a ver com a palavra dEle. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Deus continua sendo fiel à palavra dEle, você obedecendo ou você não obedecendo. Mas preste atenção. Se você obedece à palavra de Deus, nós vamos ver o agir de Deus. Nós vamos ver Deus agindo em favor da sua palavra na nossa vida. É isso que eu quero dizer. Porém, se nós desobedecemos, aquele vento que poderia soprar ao nosso favor, se a gente estivesse na direção correta, ele vai parecer ser contrário a mim. Por quê? Não é porque Deus está soprando o vento contra mim, sou eu que estou andando contra o vento. Não é que Deus não me ama, sou eu que estou indo fora dos caminhos da palavra. Você já andou, às vezes, de bicicleta? Ou você já nadou, vou falar melhor assim. Alguém aqui já nadou contra a correnteza? Alguém aqui? Muita gente. É difícil ou não é? Agora, você já nadou a favor da correnteza? Gente, é uma facilidade danada. Aquilo você vai rolando dentro d'água. Você não precisa fazer esforço. É isso que Deus está dizendo para nós. Quando eu falo que Deus reage através das minhas atitudes, é que Deus, Ele zela em cumprir a sua palavra. Ou seja, quando eu estou de acordo com a palavra, andando de acordo com a maré, Deus vai me abençoando. Agora, quando eu estou indo contra a palavra, aí a gente pensa assim: ah, Deus, nada na minha vida dá certo, as coisas para mim não andam, tudo que eu faço está errado, Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Não é que Deus não te ama, é você que está indo contra a vontade dEle, contra aquilo que Ele deixou escrito. Então entenda, meu querido, você escolhe como você quer chegar em tal destino. Olha a vida de Jonas. Deus mandou Jonas ir para um lugar. O que Jonas fez? Não vou para outro. Deus falou: tudo bem. Deus teve uma reação com Jonas? Não é que Deus reagiu, Deus simplesmente cumpriu o que Deus tinha dito. E aí Jonas estava indo contra a palavra. Então, ou você decide chegar bem no seu destino, ou você vai ser igualzinho Jonas, não vai passar por uma viagem muito confortável, a qual ele ficou 3 dias dentro de um ventre de um grande peixe. Ele chegou, mas ele teve que passar por coisas desnecessárias.
Então, se eu ando de acordo, o vento de Deus, ele sopra ao meu favor. E aí eu te faço uma pergunta: qual valor você tem dado para a palavra? No texto que nós lemos, Jesus, ele vem nos versos anteriores e ele diz assim: como é que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem aquilo que eu vos mando? Como é que você me chama de Senhor se você não obedece a minha palavra? Escute uma coisa, querido: não existe outro evangelho para você obedecer. Não existe outra maneira de você viver, de você ter comunhão com Deus. Eu fico bravo quando eu escuto isso aí, em internet e em televisão. 10 passos para você alcançar o sucesso. 15 passos para você ter um casamento feliz. Escuta uma coisa, meu irmão: já está tudo consumado. Quando Jesus disse isso na cruz, ele estava dizendo: tetelestai, acabou, não existe mais nada que o ser humano precisa fazer, não existe outro evangelho que você precisa se basear, não existe outra palavra a ser pregada a não ser a minha palavra. Para de querer construir sua vida sobre bases que não vão te levar a lugar algum. Para você alcançar o reino dos céus, é necessário que você ouça e pratique as palavras de Deus. Escuta uma coisa: ouvir e praticar, esses dois aspectos sempre andam juntos. A chave de tudo dar certo para você é a sua obediência à palavra. Tem muita gente que está pensando que está com a vida segura, que está com a casa dele segura, porque ele vem na igreja, porque ele vem no culto, porque de vez em quando ele ora, de vez em quando ele lê a Bíblia, de vez em quando ele lembra de Deus. Querido, a sua vida só estará em segurança se você construí-la sobre a rocha. Somente assim. A Bíblia diz em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que os dias maus venham. Não tem uma notícia muito boa para te dar. Se você não passou, algum dia você vai passar pelo dia mau. E sabe como é que você vai suportar o dia mau? Se a sua base estiver bem preparada. Os dias maus, eles sempre vêm, você nunca se livra deles. Agora, aquela casa daquele construtor não caiu porque ele construiu ela sobre a palavra, ele obedeceu a palavra. Ambos construíram suas casas, e nenhum dos dois imaginava que algum dia fosse cair. Só que um colocou sua confiança no Senhor, outro colocou a sua confiança em si mesmo, na sua inteligência, na sua capacidade, nos seus dons, nos seus talentos. Deixa eu te contar uma coisa: sabe como é que você identifica um verdadeiro cristão? Vou te contar. A marca do verdadeiro cristão não é aquele que ouve e crê no que é pregado. A marca do verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, é aquele que ouve e obedece. Tem muita gente que ouve o que eu prego, ouve. Tem muita gente que crê naquilo que eu prego. Quem está aqui e crê nisso que eu estou pregando? Só que a grande maioria não obedece. Então não é porque você está dentro de uma igreja, ouvindo e crendo na palavra, que você tem vida com Deus. O que faz de você um discípulo é quando você ouve e você obedece, porque automaticamente quem obedece, obedece porque crê. Então, meu irmão, construa sua casa sobre a rocha. Não adianta você dizer que ama Cristo se você não obedece. 1 João capítulo 2, do verso 3 ao 6, eu não vou ler, mas a Bíblia diz que nós o conhecemos quando guardamos os seus mandamentos. Se você não guarda e obedece os mandamentos, a Bíblia diz que você é mentiroso.
Você pode falar que é crente, você pode ser batizado, você pode tomar a Santa Ceia, você pode devolver seu dízimo, não faz nenhuma diferença para Deus. Tito capítulo 1, verso 15. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Verso 16, parte A. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Escuta, querido, a obediência em construir sua casa sobre a rocha, ela mostra, essa atitude mostra se você aceitou o senhorio de Cristo na sua vida. Tem muita gente que quer Jesus como Salvador, como aquele que vai te levar para o céu, mas Jesus nunca vai te salvar se Ele não for o primeiro Senhor da sua vida. Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Se você não aceita Jesus conduzir você, se você é cabeça dura e pensa que pode viver a sua vida longe da igreja, e pensa que não precisa de Deus, não precisa de ouvir pregação, não precisa de pastor falando na sua cabeça, Jesus não é o teu Senhor e Ele nunca vai te salvar, porque Ele só salva a quem Ele exerce o senhorio. É assim. O problema é que obedecer não é fácil, eu sei disso. O homem sábio aqui dessa parábola, ele escolheu o caminho mais difícil, enquanto o tolo escolheu o caminho mais fácil. É isso que a Bíblia está dizendo. E sabia que hoje continua do mesmo jeito? As pessoas, elas querem hoje servir a Deus de uma maneira que não lhes custe esforço. Para quem na igreja todo domingo? Para que em culto de quinta-feira? Para que orar? Elas querem a porta larga. Elas querem o evangelho superficial, que não exige quase nenhum esforço. Você não tem que preocupar com o pecado, você não tem que abandonar a velha vida. Você pode ir na igreja, pode continuar transando com o seu namorado, está tudo certo. Você pode ir na igreja, pode continuar fumando, pode continuar bebendo, pode continuar fazendo o que você quer, indo nas festas como se nada tivesse acontecendo. Eu não estou falando isso de novo convertido, eu estou falando de gente que está na igreja há 10, 15 anos desse jeito. Porque um novo convertido, sim, ele chega na igreja e ele talvez leva um tempo para se desprender das coisas, mas Paulo nos ensina, o tempo de inocência, de imaturidade precisa passar. Só que a geração de hoje quer construir uma bela casa, sem se preocupar em firmar suas bases profundas em Deus. O homem tolo, ele foge toda vez quando a palavra exige um compromisso maior dele. Observa para você ver. Tem gente que ama a igreja. Tem gente que adora os cultos. Canta, levanta as mãos, chora. Aí você chega para a pessoa e fala assim: meu irmão, vamos batizar. Não, ainda não estou preparado. E se você insistir, ele sai da igreja ainda. Porque ele não quer ir mais fundo. O compromisso dele já está bom. Muitas pessoas, inclusive na época de Jesus, diziam isso para ele: nós vamos com você até a morte. Aí Jesus começa a apertar o passo, começa a pregar. Daqui a pouco as multidões começam a ir embora. Jesus vira para os discípulos e fala assim: vocês também não vão embora não? Aí eles dizem assim: para onde? Para onde que eu vou, Jesus? Eu já te conheci, não tem jeito mais de voltar atrás. Eu já entreguei minha vida para o Senhor, já tem tanto tempo que nós estamos caminhando juntos, eu já provei, eu já experimentei do Senhor, para que eu vou querer voltar para a velha vida? Eu não estou com o Senhor. É isso que os discípulos estavam falando nas entrelinhas ali naquele texto. Eles disseram assim: para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna?
Nas entrelinhas eles estavam dizendo assim: Jesus, nós não temos mais o que fazer da nossa vida, nós já te entregamos o nosso coração, não tem recurso para mim no mundo mais, eu não quero voltar para a velha vida mais, o Senhor já nos lavou, já nos transformou, eu já experimentei da sua presença, eu não quero mais nada para a minha vida a não ser as palavras de vida eterna que o Senhor tem para me dar. Firme a sua casa na rocha, porque existem consequências para quem não constrói sua casa na rocha. Em primeiro lugar, começam a aparecer rachaduras dentro da casa. Quando você vê em uma casa uma trinca bem grande na parede, você pode ter certeza que a base não foi o suficiente, ou não tinha um pilar adequado ali para poder sustentar aquela parede. A rachadura mostra que tem problema. Amém, gente? Quem está comigo aqui nessa noite, amém? Nas nossas vidas também é assim. O problema, sabe o que é? É que às vezes nós deixamos a rachadura lá, e ela vai aumentando cada vez mais. Uma pequena trinca, daqui a pouco está cabendo um braço dentro dela. Eu já vi isso acontecer. E nós deixamos aquela trinca porque nós já aprendemos a conviver com aquele problema. Eu olho para aquilo e já desconsidero, acho que está tudo normal, acho que não precisa arrumar, ou às vezes nós já tentamos arrumar, mas a rachadura volta. Aí o que é que a gente faz? A gente se contenta em viver com ela. O problema dos crentes é esse, é que nós vivemos remendando coisas, e com Deus, remendo não funciona. Não adianta você querer remendar coisas na sua vida que tem que jogar para o chão e fazer de novo. Não adianta. Vou te dar um exemplo de um relacionamento conjugal que está com um problema. Você tem que jogar ele para o chão e fazer de novo. Pastor, então quer dizer que eu tenho que terminar o meu casamento e começar outro? Claro que não. O que vocês precisam fazer é parar de remendar situações, parar de esconder, porque na verdade está todo mundo vendo que tem uma trinca na parede. E você quer ficar vivendo de passar argamassa, massinha, alguma coisa para vedar trinca na parede, mas daqui a pouco aparece de novo. Talvez o que está faltando é você chegar lá, derrubar aquela parte e construir um pilar bem feito. Se você chegar ali no final da igreja, perto do banner nosso ali, você vai ver uma parte ali que está toda sem reboco, está preta. Todo dia que eu chegava na igreja, eu olhava e tinha uma trinca dessa largura de cima e embaixo. Eu virei para o Mauro e falei: Mauro, como é que a gente tira aquela trinca ali? Ele virou para mim: pastor, não tem jeito, a não ser quebrar e construir um pilar aí para ligar um lado no outro. Falei: então vamos quebrar. Vai lá para você ver se tem trinca. Acabou. Não adianta fazer remendo com Deus. Tem coisa que tem que jogar para o chão e construir um pilar. Talvez o que está faltando na sua vida, na sua casa, é esse, pastor. E quais são os pilares da fé cristã? Oração, Bíblia, jejum, palavra, diálogo, união, gratidão, respeito dentro de casa com o seu cônjuge. É o que muita gente não tem. E a gente prega, entra de um lado, sai do outro. É por isso que a sua vida continua trincada. É por isso que a sua vida continua de uma maneira que você não desejava. Porque ninguém olha para a parede e fala assim: que alegria de ver aquela trinca ali, gente. Ninguém. Todo mundo olha e falava: não queria. Por que eu não fiz o negócio direito?
Por que eu não preparei melhor? Por que eu não coloquei mais cimento na massa? Por que eu não coloquei ferro mais grosso? Tem muito casamento rachado, porque as pessoas constroem a base do seu casamento sem pilar. Só que isso não é responsabilidade de um só não, é dos dois. Tem gente que casa por inúmeros motivos, porque ele olha para o marido, a moça, e fala assim: nossa, esse aí vai me dar uma vida boa, ele é cheio do dinheiro, ele é um menino de caráter, ele é trabalhador, ele é honesto, mas sabia que caráter, honestidade é mais do que obrigação de qualquer um. Isso não é nem um pingo de vantagem. O que faz vantagem é se você tem um homem temente a Deus, se você tem uma mulher temente a Deus do seu lado. Porque escuta uma coisa: dinheiro não sustenta casamento, sexo não sustenta casamento. Eu já vi muito casal que tinha de tudo dentro de casa, mas não tem paz. Eu já vi muito marido que coloca comida na mesa de casa, que paga as contas, que dá todas as roupas que a mulher quer, mas ela é uma mulher infeliz. Os filhos são infelizes. Beleza não segura casamentos, porque beleza passa. Daqui a pouco as espinhas vêm, as rugas vêm, a barba fica branca, o cabelo fica branco. A Márcia já olhou para o Cornélio lá e falou assim: daqui a pouco está igual eu e o Zé, não tem cabelo mais, né, Zé? Ainda bem que nós encontramos duas esposas que nos amam como nós somos. Cabelo não segura casamento não, querido. O que segura é a presença de Jesus, é você construir o seu casamento firmado na palavra. Mas isso não é papel de um, é papel dos dois, marido e mulher. Mas não para por aí. Se eu conseguir, eu acabo tudo hoje. Segunda consequência de quem não firma suas bases sobre a rocha: primeiro, começa a dar rachadura. Segundo lugar, vai começar a acumular inseto dentro da rachadura. Querido, o dia que nós fomos quebrar aquela parede ali, na trinca, eu nunca vi tanta formiga sair de dentro da trinca. Alguém já viveu isso aí na sua casa? É assim ou não é? É formiga, inseto, pulga, piolho, qualquer coisa. Quando existe uma rachadura, pode ter certeza que aquela rachadura vai abrigar alguma coisa dentro dela. Escuta para você entender onde é que eu quero chegar. Se existem rachaduras na sua vida, na verdade você está guardando um lugar para acumular demônios na sua vida. Assim como uma rachadura guarda formigas dentro dela, problemas no seu casamento não resolvidos atraem demônios para morar dentro do seu casamento, dentro da sua casa. É assim que acontece. Precisa fechar a brecha. Mas brecha você não fecha indo lá e passando uma massa por cima. Não, tem que quebrar e fazer de novo. Porque entenda uma coisa: quando você fecha uma trinca, um buraco, escute isso aqui, querido, isso aqui é profundo demais. O que está lá dentro vai morrer lá dentro. Só que dependendo do que for que tiver dentro daquela trinca, vai apodrecer e vai cheirar mal. Escuta uma coisa: na vida de muitos crentes tem muita gente que é assim, prefere passar uma massa para poder tampar a trinca da parede, mas ele esquece que se não tirar aquilo que está lá dentro, vai feder, vai apodrecer lá dentro.
E tem muito marido assim, tem muita esposa assim, que esconde do companheiro, do cônjuge, o real problema do seu casamento. E aí ele passa uma massinha para maquiar e fingir que está tudo bem, mas lá por dentro está tudo podre. Lá por dentro tem morte. Talvez a sua vida não caminha, porque existem brechas, e essas brechas, o diabo está fazendo ninho aí dentro. Eu acho fantástico uma palavra que Jesus disse acerca dele. Ele diz assim: o príncipe desse mundo se aproxima, mas ele nada tem em mim. Nada. Só que em terceiro lugar, qual é a consequência, pastor, de uma rachadura, de uma base mal preparada? Diga comigo assim: desabamento. Existem locais que as pessoas constroem casas, e elas constroem sabendo que era um local proibido. Você já deve ter visto isso aí na televisão. Aí vem uma chuva, derruba aquele monte de casa, e as pessoas falam assim: e agora? Só que provavelmente a defesa civil já tinha ido lá e falado: sai porque vai cair, sai porque vai derrubar, e as pessoas insistem em ficar. Na nossa vida é assim, a casa está caindo, mas não é por falta de aviso. Talvez lá tinha uma placa dizendo assim: não construa, local proibido, local condenado. Aí você vai lá, arranca a placa e diz assim: mas eu vou construir e não importa o que aconteça. É o que muita gente faz. É o que muita gente faz com relacionamentos, com namoro, com uma sociedade, com outra pessoa. Escuta uma coisa: tudo que é construído em local de risco um dia vai desabar. Pastor, mas eu não tenho aonde morar, eu vou para onde? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: sempre há um recurso de Deus para nós. Não podemos tomar decisões erradas por causa de um momento difícil que nós estamos passando. Não mistura as coisas. Você sabia que esse relacionamento não ia dar certo? Você sabia que esse relacionamento ia acabar com você? E aí você começa sabendo que podia cair. Resultado: dor, perda, destruição dos seus sonhos, morte, porque é isso que sobra quando algo desmoronou. Você perde sua alegria, você perde anos e anos de vida. Eu já contei aqui um caso de um rapaz amigo nosso, que era vendedor de alguns produtos que o meu cunhado trabalhava, de utilidade doméstica, e ele namorou 25 anos com a moça. E aí a gente chegava lá, sempre brincava com ele, e aí marcou o casamento, logo, aliança de noivado no dedo, 25 anos. Um belo dia ele chegou lá sem aliança, nós perguntamos: mas cadê a aliança? Está assim: não, terminei. Mas por quê? Eu não tinha certeza que era ela que eu ia casar. 25 anos. Tem pessoas que entram em relacionamento de risco só para se esconder, para não ficar sozinho, para ter uma companhia. Meu irmão, muda a sua mentalidade, pelo amor de Deus. Mas Deus, Ele é tão bom, que Ele sempre manda pessoas para te alertar, te dizendo: sai disso aí, porque vai cair. E hoje talvez essa palavra é mais um alerta de Deus para a sua vida. Larga essas amizades, larga esses amigos, larga esse relacionamento, sai dessa sociedade, sai desse negócio enrolado, porque isso vai cair. E quando cair, não adianta você chorar. Está doendo. Deus te avisou e foi você que não quis ouvir. Então, meu querido, escute a palavra de Deus. Só que infelizmente, apenas eu estou caminhando para o final. Mais 10 minutinhos eu termino. Apenas a tempestade revela a qualidade da obra dos dois construtores. Presta atenção nisso.
olhando para as duas casas, não vê a diferença. As duas foram construídas bonitas. A diferença só vê na hora da tempestade, na hora da luta, na hora da dificuldade. É aí que essa diferença vai aparecer. Aparentemente aqui todo mundo é igual. Porém, na hora de um problema, na hora de um confronto que você tem que dar na pessoa, aí você conhece o caráter dela. Aí você conhece aonde a base dela está firmada. Os dois construtores tinham algo em comum. Eles construíram a sua casa perto de um vale, perto do leito de um rio. E Jesus traz essa palavra aqui para poder mexer com o coração daquelas pessoas, porque Jesus falava de uma linguagem para que todos entendessem, ainda que eles não entendiam. Todo mundo sabia que naquela época havia um período de seca, de estiagem, ali naquele meio onde eles viviam. E o rio quase secava completamente, de modo que não oferecia risco a nenhuma casa. Então você não precisava preocupar com a base. Só que o construtor prudente, ele sabia que a seca não dura para sempre. Daqui a pouco vão vir chuvas, daqui a pouco vão vir tempestades, daqui a pouco as águas vão bater contra aquela casa, e então ele não é imprudente como o outro, ele prepara a sua base para o dia que a seca acabar e a chuva vier. O dia da prova chega para as duas casas. O terreno era igual, a cidade que eles construíram a casa era igual. Traduzindo para nós, hoje nós estamos aqui, todo mundo na mesma igreja, nós ouvimos a mesma pregação, temos comunhão com as mesmas pessoas, mas alguns constroem sua aliança com Deus mais fundo, outros na superficialidade. O primeiro construtor, ele representa aquele que vai ao Salvador, que ouve as palavras de Deus, ouve a pregação, aquilo que é dito, e ele leva a sério. Já o segundo construtor é aquele que desconsidera, que não preocupa em construir sua casa sobre a rocha. Ele é um bom ouvinte da palavra, ele só não pratica nada. E é o que está cheio de gente por aí afora, ou às vezes até aqui dentro. Gente que é enganado por qualquer falso profeta que prega aí afora, que prega na internet, e milhões de gente estão assim, são facilmente conduzidas por um pregador educado, eloquente, agradável. E tudo que ele fala se torna mais importante do que aquilo que é pregado na sua própria igreja. Por quê, pastor? Porque eles não acham importante a doutrina que é ensinada, os princípios que são ensinados. Isso para ele não tem valor. Eles acham que a igreja é o lugar que você vai para se sentir bem. Sabia que tem gente que vem na igreja e para de vir porque foi confrontado por uma pregação? Ele quer vir na igreja para poder cantar, adorar, se sentir bem, ouvir uma palavra que mexa com o ego dele, com as emoções dele, e aí ele quer construir família, comprar carro, comprar casa, escutar falsas promessas. É isso que agrada a maioria das pessoas hoje. É essa igreja que é a boa. Mas a boa igreja é aquela que te confronta, para você ser melhor, para você preparar melhor suas bases, para que a sua construção seja bela como você sempre sonhou. Escuta uma coisa, o que vai te salvar, querido, é a verdade. Você pode até ter fé, só que se você tiver fé numa mentira que é pregada, você vai para o inferno do mesmo jeito. Pastor, eu tenho fé em Deus, tudo bem, mas se você deposita a sua fé naquilo que foge dos princípios de Deus para nós, e aí eu te pergunto, como anda a sua base? A gente chega numa casa, a gente olha as trincas e a gente fala, meu Deus, ou uma parede torta. Você já chegou na casa de alguém e você viu que tinha uma parede assim, ó, caindo? A gente olha e fala, meu Deus, como é que o pedreiro construiu aquilo ali? E a gente tem muita mania de olhar para a vida dos outros e ver as trincas na casa do outro.
Hoje eu quero desafiar você a olhar as suas próprias trincas, a ver as paredes tortas que você construiu em você. Para de olhar para a trinca na casa do irmão, olha para o muro da sua casa que está caindo, que foi mal construído. E aí eu concluo te fazendo uma pergunta: aonde a sua construção está firmada? Se ela está firmada na rocha, fique tranquilo, porque ela vai permanecer de pé independente daquilo que você está passando. Só que se a sua vida não está firmada em Deus, você vai sair daqui hoje com a sua cabeça como se tivesse uma caixa de marimbondo dentro dela. Você vai sair daqui preocupado. Só que eu quero te dar um conselho: não espere cair para você arrumar. Não espere desabar. Sai dessa vida enquanto há tempo. Deus, Ele não foi ruim com você quando permitiu que algo acontecesse. Estava na cara que ia dar errado. Você sabia. Querido, nós temos pouco mais de 10 meses à nossa frente. Vou te dar um conselho: chega de aparência, chega de tolice, chega de viver de decepção em decepção, de sofrimento em sofrimento. Chega disso. Jesus é a rocha aonde a sua casa pode ser construída em segurança. Se você observar no finalzinho desse texto, Jesus, ele já determina qual vai ser o fim daquela casa. Depois você lê lá, Jesus disse assim: e foi grande a sua queda. Eu digo que as últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes. Como assim, pastor? Qual foi o efeito desse sermão? Verso 28 e 29. A multidão, a Bíblia diz que eles ficaram fascinados com Jesus, quando Jesus parou de falar. Que pregação maravilhosa. É difícil a gente expressar o que eles sentiram ali naquele momento. E em cada versão da Bíblia tem um tipo de demonstração. Algumas versões falam admiravam-se, outras extasiados, mas o sentido literal desse texto aqui, no original, quando Jesus terminou de pregar, aquela multidão, eles ficaram fora de si mesmo. É isso que a Bíblia está dizendo. Seria como se eu terminasse esse culto aqui hoje e você saísse daqui dizendo: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida a partir de hoje? Parece que o pastor pregou minha vida ali naquele altar. Eu sei que algumas pessoas saem daqui todo culto totalmente tocadas, mas a grande verdade é que a maioria sai daqui do mesmo jeito. O pastor prega e ela acha mais uma besteira que foi pregada, porque ela continua construindo a sua vida dia a dia do jeito que ela acha que tem que ser. Deixa eu fazer uma pergunta aqui essa noite: quem veio no culto aqui hoje? Parece idiota essa pergunta, né? Só que sabia que tem muita gente que está aqui que não veio aqui? A cabeça dele está lá fora. Nossa, pastor, não cabe esse culto. Eu quero ver os gols do Fantástico, pastor. Pastor, sobrou comida do almoço. Eu estou doido para chegar lá e esquentar. Tem muita gente que está aqui, mas não veio para cultuar. Veio para cumprir um roteiro, um cronograma, porque tem que ir na igreja dia de domingo, para cumprir uma obrigação. Queridos, escuta uma coisa: muitas das pessoas que dizem que são convertidas, a fé delas dura somente até a primeira dificuldade, que na verdade não houve arrependimento verdadeiro. E aí a pessoa batiza, logo ela desvia. O povo saiu dali naquela pregação de Jesus espantados. Pensa num povo que ficou com a pulga atrás da orelha e com os cabelos levantados. Foi aquele povo. Mas Jesus não queria proporcionar espanto para eles. Jesus queria proporcionar salvação. Essa palavra daqui de hoje não é para trazer espanto para a sua vida, é para você sair dizendo aqui: eu vou ser melhor a partir de hoje, eu preciso consertar minha vida a partir de hoje, eu preciso firmar melhor as minhas bases. Se a sua vida está na rocha ou sobre areia, eu não sei,
A notícia que eu tenho para te dar é que no dia do juízo, é que nós vamos ver se você era joio ou trigo. Fica de pé no seu lugar.